aí, galera do Sport Like, estamos mais uma vez aqui para trazer ainda a repercussão da derrota do Flamengo pro Peñarol nessa última quinta-feira, onde o Flamengo perdeu aí e agora tá complicado para jogar lá no Uruguai. Mas tá rolando aí um boato aí, um comentário aí que o repórter da ESPN fez aí em relação aos jogadores do Peñarol que passaram pela zona mista comemorando, rindo, e os jogadores do Flamengo não gostaram muito dessa atitude dos jogadores do Peñarol. Mas aí fica a pergunta: os caras ganham do Flamengo, né? O time que está aí na Berlinda há duas Libertadores aí, foi campeão em duas Libertadores anteriores, é o super time do Flamengo. Vocês acham que os jogadores deveriam passar pela zona mista chorando? Então eu acho que fica muito mimimi aí dos jogadores do Flamengo. Eu acho que tem que jogar mais bola dentro de campo. E o Mauro César Pereira e o Mauro Betti vão trazer duas histórias incríveis para vocês. Vocês sabiam que o Flamengo nunca fez um gol no Peñarol? Vocês não sabiam dessa informação, mas eu queria que vocês acompanhassem aí essas análises e se inscrevam no canal, dê essa força pra gente, deixa o seu like e bora pra polêmica. Falar sobre isso que eu não vi a comemoração e também não sei quem ficou incomodado, qual o jogador, se foi todo mundo, se houve algum excesso na comemoração. Então, difícil falar sobre isso, normal, os caras saíram comemorando. Cabe aos jogadores do Flamengo ir até lá, vencer e comemorar no final. E é possível. O Flamengo tem condições de vencer lá dentro. Muito difícil, muito improvável, mas é possível. Acho que o que eles têm que pensar agora, junto com o Tite, comissão técnica, é numa estratégia adequada para o jogo de quinta-feira e não podem abrir mão de domingo, quanto o Grêmio. Aliás, a informação que eu obtive hoje cedo é que vai colocar um time mais forte possível para o domingo e na quinta. E isso é fundamental. O Flamengo não pode brincar no Brasileiro, como diria Portaluppi. Ele tem que tentar a vitória contra o Grêmio domingo na Arena, o que seria importante na colocação do Campeonato Brasileiro e também até para dar um ânimo maior para tentar o improvável, que é vencer lá no campeão do ciclo. O Flamengo nunca fez um gol no Peñarol na Libertadores. Agora é possível, tem que ter acho que, aliás, a primeira providência que o Tite tem que tomar para o jogo de volta, não sei se os companheiros aí concordam, é arrumar a defesa. Eu montaria um time defensivo, mas tem que ganhar defensivo, para não tomar o gol. Primeira providência, não tomar o gol. Enquanto está 0-0, você está vivo na disputa. Você está por um gol para ir para os pênaltis. Essa é a realidade do Flamengo hoje. Se tomar um gol e ficar 2-0, aí não vai virar, aí é quase impossível. Mas se levar o jogo no 0-0, você dá um gol de levar para a disputa para os pênaltis. E certamente a atmosfera do time que saiu festejando e da torcida uruguaia, ninguém vai para o campeão do ciclo quinta-feira para ver disputa de pênalti, gente. Os caras vão para ver a classificação com vitória. Isso é óbvio, é natural de qualquer torcida do mundo. Você vence fora de casa, você espera uma outra vitória em casa. Então o Flamengo tem que usar até um aspecto psicológico. Se o jogo vai no 0-0, 0-0, eu concordo com o Tite de uma coisa que ele falou na coletiva ontem, que é: o time vai criar situações de gol. Sempre vai criar situação, uma ou outra situação vai criar. Tem jogador para isso. Então acho que o Flamengo tem que jogar organizado defensivamente. Trazer o Peñarol para o seu campo e não oferecer campo para jogar em transição, como gosta o time do Aguirre. Todos os times do Aguirre jogam dessa maneira, basicamente. Tentar criar um desconforto para o Peñarol e levar um jogo num placar que interessa ao Peñarol, mas você está por uma bola. Jogar, é isso, tem que ser humilde, entendeu? E, detalhe, o time tem que estar bem fisicamente, priorizar os jogadores capazes de competir, jogar com os jogadores que estejam bem fisicamente. Se o Arrascaeta nunca está bem fisicamente, guarda, usa no segundo tempo, 15, 20 minutos, paciência. Põe em campo quem está inteiro. Se o De La Cruz não está inteiro, vai jogar um pedaço do jogo, um joga o começo, um joga o final, sei lá. Aí ele tem que pensar muito nisso. Tem que estar em campo quem está inteiro. E ontem isso não aconteceu. De La Cruz claramente não estava em boas condições, voltou de lesão, Arrascaeta nunca está em forma. O Alexandre sentiu, que voltou a jogar depois de meses, domingo contra o Vasco. O Plata também sentiu claramente, até correu, mas não foi o mesmo desempenho da partida contra o Vasco, também não jogava há meses e fez 2 jogos no intervalo de 4 dias. Esses foram erros do Tite. E por aí vai. Então o Pulgar também teve lesão recente, está mal tecnicamente, foi um desastre. Entendeu? E o time muito afoito, sem calma, tomou um gol no começo, parecia aquele gol no final, que o time fica desesperado. Então tem que ter uma estratégia adequada e eu acho que ela passa pela defesa, não tomar o gol, primeira providência, e trabalhar com paciência para encontrar um golzinho. E apresentar ao Peñarol e sua torcida uma situação para a qual eles talvez não estejam preparados. A torcida certamente não vai estar, que é um jogo mais difícil do que se espera. Porque depois de vencer fora, não tenho dúvida, todo mundo vai esperar o quê? Para ganhar de novo. Que não vai ter. O cara não vai para o jogo assim, vai ser difícil, já estamos encaminhados. Claro, essa comemoração, que eu não vi, mas eu imagino, é de quem já está mais relaxado. O Flamengo tem que saber usar isso, mas tem que jogar pra caramba, cara. Vai ter que jogar muito.
Muito, muito. Vai ser muito difícil. Vai ter que ter uma estratégia específica para esse jogo. Eu acho que é mais parecido com o Flamengo lá na Bahia, contra o Bahia, do que outra coisa. Vai ser atacado, vai atrair o adversário, o Rossi vai ter que jogar muita bola, vai ter que fazer grandes defesas e tentar achar um gol. E aí você cria, de repente, um cenário que o adversário não está preparado. É um cenário que, de repente, vê a possibilidade de eliminação. E a Ontem foi muito feliz, como muitas equipes fazem, não é nenhuma novidade, você tentar nos primeiros 10 minutos do primeiro tempo, dependendo do caso, nos 10 iniciais da segunda etapa, fazer um gol para jogar toda a pressão para o outro lado, foi o que aconteceu com 12 minutos. O Diego Aguirre, a gente sabe, é um treinador mais pro reativo do que o propositivo, mas o Peñarol tem 2 goleadas, a sua campanha 100% como mandante no Campeão del Siglo, seu estádio, ele tem 2 goleadas bem legais e tem jogado bem. Aliás, o Peñarol é melhor do que eu imaginava. Outro erro meu de queimar a língua, quebrar a cara, foi o desempenho do Peñarol ontem e o resultado também. Não só o desempenho, mas sobretudo, claro, o resultado no Maracanã. E o do Atlético Mineiro. E o do Atlético Mineiro, quer dizer, não é um time... Bom, que não é um clube qualquer, claro que não. Ele tem mais títulos que qualquer outro brasileiro. Numa outra época do futebol sul-americano, de porradaria, de arbitragens ruins, sem televisão, uma série de coisas. O que não tira o mérito, embora a última conquista já falamos em 87. Fala, Pilhado. Você entende muito mais de história de futebol do que eu e todo mundo do programa entende. Eu não sou mentiroso, não. Então, uma pergunta que eu faço aqui. 3 títulos do Peñarol foram na década de 60. Sim. A Libertadores era um super campeonato nessa época? É título que tem que falar os caras são gigantes mesmo? Ou era diferente? É diferente, mas palavras de próprios atletas, treinadores e até árbitros uruguaios. Era diferente à época. Tinha mais erros de arbitragem. Mas é dever dizer que, por exemplo, o Peñarol não conseguiu o tri em 62, ganhou a primeira Libertadores 6-0, ganhou do Palmeiras em 6-1 aqui no Pacaembu. E ganharia a terceira porque pegou um tal de Santos de Pelé e só foi perder no terceiro jogo em Nunes por 3-0. Aliás, o único dos 3 que o Pelé jogou. Mas o jogo na Vila Belmiro é sempre bom dizer. Você fala pancadaria. Ele, aliás, o time que pior sabe perder na história, não só no futebol, de qualquer esporte, é o Peñarol. Quase todo jogo do Peñarol acaba em porradaria, com ou sem razão. Mas, enfim, é dever lembrar que estava 2-2 o jogo de volta na Vila Belmiro. No Uruguai, o Peñarol havia vencido o Santos. Estava 2-2, o Santos venceu, fez um gol, 3-2 acabou o jogo. Mas, segundo o árbitro na súmula, no dia seguinte se soube, o árbitro acabou o jogo com 2-2, também a porradaria que estava dentro e fora da Vila Belmiro. O juiz deixou, digamos, o Santos fazer 3-2 para a torcida ir para casa, mas o juiz já tinha acabado com o jogo por falta de segurança, de garantia, com 2-2. Então a baixaria não é só dos uruguaios, também aconteceu aqui e com o Santos Futebol Clube, o maior time que a gente já teve aqui no Brasil, um dos maiores, se não o maior do mundo. Mas assim, não dá para tirar o mérito do time que foi campeão 6-0, 6-1 e 66, e não é só o Peñarol, qualquer equipe tem méritos, né? E numa época que, por exemplo, o Peñarol tinha um jogador que para mim é disparado o maior jogador da história uruguaia, que era o Pedro Rocha, né? Em 66, no tricampeonato do Peñarol. Então tem muito mérito, o próprio Mauro lembrou, aquele maior time que eu vi na vida, o Flamengo de 81, foi eliminado pelo Peñarol, na Libertadores de 82 já não estava tão bem o Flamengo, embora ainda logo depois ganhasse mais um brasileiro contra aquele grande Grêmio no Olímpico. Então assim, tem que respeitar, todo campeão você não precisa admirar, mas tem que respeitar. E a história de um time que te arroia, que te assacia, e sobretudo o Pedro Rocha, no time de 66, e Figueroa, um dos maiores zagueiros da história, não só do Inter, do Chile, mas do futebol mundial, tem que se respeitar aquele Peñarol sim.